Uma grande reportagem investigativa se faz com talento, esforço e muita paciência. Em abril de 2001, o Jornal Nacional apresentou o resultado perfeito desses ingredientes. O trabalho do repórter Caco Barcelos consumiu um ano inteiro. Quando terminou, revelou um crime guardado em segredo por mais de 30 anos e acrescentou pelo menos um nome à lista dos brasileiros torturados e mortos durante o regime militar instalado pelo golpe de 1964. O chefe da operação entrou naquele recinto que estavam os dois deitados lá inertes no chão, abaixou e deu um tiro em cada um, que eu calculo que tenha pegado mais ou menos por aqui, nessa posição. Quem descreve a cena de execução é Valdemar de Oliveira. Até 99 ele era o único recruta brasileiro com 49 anos de idade. Tinha sido reintegrado à Brigada Paraquedista do Exército depois de desaparecer por 20 anos. Valdemar serviu entre 1968 e 70. A última missão dele foi na cidade de Marília, a 450 quilômetros de São Paulo. Disfarçado de civil, conviveu com um grupo de atores de teatro. Ele tocava violão, né? A gente cantava, a gente brincava, era um companheirão. Só agora Cristina soube que o colega músico era um agente encarregado de apontar comunistas inimigos do regime militar. Jesus, mas como que pode? Então quer dizer que ele estava ali também para, tipo, se a gente fosse alguma coisa, ele nos delataria? Marília foi a segunda missão do recruta. A terceira seria na cidade de São Paulo, em bares do bairro de Pinheiros. Mas Valdemar diz que preferiu fugir depois de tudo que já tinha visto. A história secreta de Valdemar começa aqui na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro, em maio de 68, quando os estudantes agitavam esta área em protesto contra o regime militar. Embora fosse um paraquedista, Valdemar se infiltrava no meio dos jovens para levantar informações sobre os líderes do movimento. Ainda recruta, Valdemar foi convocado por oficiais do Exército para entrar numa guerra. Os militares tinham de enfrentar uma resistência que agora era armada e incluía ações de grande impacto, como o assassinato do capitão do Exército americano Charles Chandler, acusado de ser um agente da CIA no Brasil. Encontrar os responsáveis por essa morte era questão de honra. Valdemar ficou encarregado de seguir estudantes suspeitos que frequentavam bares do centro e de Copacabana. Descobriu o local que eles se reuniam na Vila Isabel. Ele levou o pessoal lá. Aí levei o pessoal lá. O estádio do Maracanã é a referência. Bem perto está a casa onde Valdemar levou os agentes da repressão. 3 décadas depois, ele ainda se lembra do casal que foi retirado daqui à força. Estavam algemados e com esparadrapo na boca, um esparadrapo largo na boca. Alguém viu esse movimento aí? Não, ninguém viu nada. O casal foi levado para a Floresta da Tijuca no porta-malas de uma Rural Willis. Seguimos com Valdemar. Hoje, no mesmo cenário, ele descreveu a longa noite de tortura. Eles perguntavam para os dois de um tal de professor. Falavam onde mora o professor, onde é a casa dele, mas já batendo nele, na altura do estômago, dos rins, né? Da menina ou dos dois? Os dois estavam apanhando aqui. A mulher levou muitos socos no rosto. Ela caiu e bateu com a cabeça no para-choque da Rural e desmaiou. Valdemar conta que o grupo foi buscar o professor procurado e depois todos seguiram para o sítio de um coronel do Exército em São João de Meriti. Dentro da casa, a violência chegou ao extremo. Eles tiraram a roupa dela, sentaram na cadeira, deram choque. Ela estava muito debilitada, apanhou muito, ela apanhou demais da conta. Aí, dado momento, o chefe da operação entrou naquele recinto que estavam os dois deitados lá inertes no chão, abaixou e deu um tiro em cada um, que eu calculo que tenha pegado mais ou menos por aqui, nessa posição. Tentamos localizar os corpos, segundo Valdemar, jogados num buraco atrás da casa. Impossível. Hoje o lugar é ocupado por um shopping center. Esgotada a possibilidade de encontrar as ossadas, tentamos a identificação dos mortos. Valdemar sabia apenas os codinomes, Leocádia ou Cristina e Edenilson, e o que os dois eram de uma organização guerrilheira. Como nessa época a polícia procurava um casal suspeito de ter matado o capitão americano Charles Chandler,
concentramos a atenção neste caso. Tentamos confirmar oficialmente a história contada por Valdemar. O comandante do 1º Exército não quis gravar entrevista e apenas reconheceu que Valdemar estava no Exército em 68. Mas as provas do envolvimento dele na repressão são contundentes. Valdemar recebeu do Exército documentos falsos para esconder a identidade militar, como este certificado de dispensa por excesso de contingente, 2 anos depois de ele ter ingressado como recruta. Valdemar conta que anos mais tarde tentou denunciar o assassinato do casal a vários comandantes. E só foi ouvido pelo general da reserva Oswaldo Pereira Gomes. Hoje, com escritório de advocacia em Juiz de Fora, ele representa o Exército na Comissão dos Mortos e Desaparecidos Políticos. O general conhece a história, mas não forneceu nenhuma pista que ajudasse a identificar o casal. Ainda havia um caminho a seguir: o município de Vassouras, no Rio de Janeiro. No fim de 68, a pequena cidade foi agitada pela morte de 2 jovens guerrilheiros num acidente. Com eles, uma metralhadora e uma acusação: envolvimento no atentado que matou o agente da CIA. O Exército identificou o casal, Catarina Helena e o marido João Antônio Abiessabe, ambos estudantes da Faculdade de Filosofia de São Paulo. Eles são os jovens que Valdemar viu serem torturados e mortos? Valdemar acha que sim. Na reportagem de amanhã, vamos mostrar os fatos que podem esclarecer esta dúvida. E uma revelação: o Exército Brasileiro forjou o acidente para explicar a morte dos guerrilheiros Catarina Helena e João Antônio. Uma delegada especialista em homicídios de autoria desconhecida, legistas do Instituto Médico Legal, funcionários do cemitério que esconde um segredo de 32 anos. O grupo vai exumar o corpo de Catarina Helena Abiessabe, uma jovem estudante morta aos 23 anos de idade. Ela e o marido, João Antônio, tiveram os nomes envolvidos no episódio que, em 68, abalou a ditadura militar: o assassinato do capitão da Força Aérea Americana, Charles Chandler, suspeito de ser um agente da CIA no Brasil. No Vietnã, Chandler era instrutor de guerrilha. Ele deixou os campos de batalha supostamente para estudar sociologia política na Universidade de São Paulo. A casa onde morava pouco mudou. Ele foi metralhado aqui, em outubro de 68, quando saía de carro. Os assassinos deixaram um panfleto explicando que ele foi morto porque ensinava aos militares brasileiros requintadas técnicas de torturas e crueldades. Na época, Catarina e Antônio, guerrilheiros da ALN, Aliança Libertadora Nacional, foram os únicos acusados pela execução de Chandler. Eles morreram um mês depois, em circunstâncias que nunca foram investigadas. No dia 8 de novembro de 68, o Exército divulgou as mortes de Catarina Helena e João Antônio como vítimas de um acidente às margens dessa estrada, perto da cidade de Vassouras, estado do Rio de Janeiro. Eles teriam tido morte instantânea e ainda, segundo o Exército, foram encontradas no carro deles uma metralhadora, uma pistola automática e muita munição. As fotografias mostram que o Fusca do casal teria batido na traseira de um caminhão. Catarina Helena morta no banco da frente e o corpo de João Antônio no asfalto. Nós procuramos na cidade a confirmação do acidente. Nossa suspeita era de que os dois, na verdade, tivessem sido torturados e mortos num outro lugar aqui perto, um sítio em São João de Meriti. Como mostramos na reportagem de ontem, o soldado da Brigada Paraquedista Valdemar de Oliveira confessou ter assistido à execução de 2 jovens guerrilheiros. As vítimas nunca foram identificadas e o crime nem chegou a ser registrado. O chefe da operação entrou naquele recinto que estavam os dois deitados lá inertes no chão, abaixou e deu um tiro em cada um, que eu calculo que tenha pegado mais ou menos por aqui, atrás da orelha esquerda. Em Vassouras, ninguém sabe onde foi parar o processo sobre a morte de Catarina Helena e Antônio. Difícil encontrar os policiais que trabalharam no caso. Meu primo é o falecido, já é. Encontramos apenas este investigador aposentado que registrou a ocorrência. Antônio Coelho de Souza.
Morreu? Romero Dias da Silva. Morreu também? Apesar da repercussão que teve o acidente... Não dá para me lembrar, não. Há muitos anos. O senhor não lembra nada? Nada. Enquanto policiais brasileiros e americanos tentavam comprovar a participação do casal na morte de Chandler, a prisão deste guerrilheiro esclareceu o caso. O ex-sargento do Exército Pedro Lobo, da Vanguarda Popular Revolucionária, confessou que foi um dos 3 executores. Ele saiu, deu ré no carro. Quando ele começou a dar ré no carro para descer, eu joguei o Fusca atrás da perua dele. Neste momento, o Marquito e o Dior desceram, atiraram no Chandler. Pedro Lobo e os companheiros foram condenados e anistiados mais tarde. Com o caso encerrado, a história do casal ficou esquecida até o dia em que mostramos esta foto para o ex-informante da ditadura, Valdemar de Oliveira. O rapaz, eu tenho dúvida, bastante dúvida que seja ele. Agora a moça eu tenho certeza. De onde vem a sua certeza com a moça? Pelo rosto dela, eu fiquei muito perto dela. Essa moça é a que eu contei para você da história. Diante da afirmação, procuramos as famílias do casal para pedir a exumação dos corpos. A de Catarina Helena concordou. Numa primeira análise, ainda no cemitério do Araçá, os peritos e a delegada encontraram fraturas nos ossos compatíveis com a versão oficial da morte, o acidente. Mas uma lesão no crânio levantou dúvidas. Os restos mortais estão sendo encaminhados para o ML para sabermos se houve ou não a agressão a tiros. O legista Carlos Del Monte reconstruiu a ossada. Ele concentrou a análise na lesão do crânio, por coincidência ou não, na mesma região em que Valdemar disse que o tiro foi dado. Uma lesão entre a orelha esquerda e a nuca, é muito característica dos projéteis de arma de fogo. Para ter certeza científica, o perito decidiu pesquisar se havia no crânio resíduos de elementos químicos de um projétil. Amostras das bordas da perfuração foram encaminhadas ao laboratório da Universidade de São Paulo, o mais moderno do país. Um equipamento chamado espectrômetro de energia dispersiva identificou grande quantidade de chumbo e de cobre. O resultado foi analisado por 2 peritos criminais e pelo engenheiro-chefe do laboratório. O resultado do exame feito aqui na Universidade de São Paulo é de alta precisão científica. Permite afirmar, 32 anos depois, que a versão divulgada pelos órgãos de segurança do regime militar para a morte de Catarina Helena foi uma farsa. Os nossos achados, eles são incompatíveis com o acidente e compatíveis com uma agressão por arma de fogo. Sempre a presença de chumbo evidencia um disparo, né? Uma prova científica conclusiva. O acidente até pode ter acontecido, mas agora fica provado que houve também uma execução, antes ou depois da batida do carro. Também é possível que Catarina tenha sido torturada e morta, como afirma Valdemar. Comprovar esta hipótese depende de uma outra investigação. Descobrir como e quem tirou os corpos de São João de Meriti para simular um acidente a 70 quilômetros do sítio, na estrada de Vassouras. Para este homem, a história de Catarina é mais do que um episódio obscuro da história do Brasil. Ele é irmão dela e hoje quer fazer da verdade uma homenagem à mãe, que nunca acreditou na versão oficial. E hoje eu vejo que ela, coitada, ela tinha razão. E ela sempre batalhou muito por uma coisa que agora, embora ela já tenha ido, mas pelo menos fica clara, de que ela falava que um dia a verdade iria aparecer. Valdemar de Oliveira é um homem com medo, desde que revelou o assassinato de um casal de guerrilheiros. Procurou apoio do cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes, um símbolo da luta contra a ditadura. Com o advogado, tenta regularizar a situação no Exército. Já entrou na justiça pedindo a apuração do crime e a volta como oficial à Brigada Paraquedista, de onde teve de se afastar. A apuração do crime mostra o porquê o Valdemar ficou esse tempo todo afastado, escondido, com outra identidade fornecida pelo próprio Exército. Logo após ter testemunhado o crime no Rio de Janeiro em 68, Valdemar se negou a participar de uma outra ação. Ele e a família teriam sido agredidos pelos agentes da repressão e Valdemar preferiu desaparecer. Me bateram, me quebraram o braço esquerdo. Minha irmã e minha mãe tentaram
Entraram no meio e foram agredidas também. Inclusive a minha irmã perdeu um filho, ela estava grávida. E quando me liberaram eu fugi, eu fui embora. A versão do Exército para o caso é contraditória. Em 70, Valdemar foi considerado desertor. Mas quando voltou 30 anos depois, não foi preso como manda a lei, e sim reintegrado à Brigada Paraquedista, como recruta, aos 49 anos de idade. Desde a denúncia feita no Jornal Nacional, a vida de Valdemar de Oliveira não é a mesma. Ele teve que sair de casa por causa das ameaças que vem recebendo por telefone. Preocupado com a família, ele pediu ajuda ao Programa Estadual de Proteção às Testemunhas Ameaçadas. O ex-soldado repetiu em detalhes tudo o que viveu como informante do Exército. Os fatos são explosivos, vamos dizer assim, né? São potencialmente ameaçadores para ele e os seus familiares. Os crimes prescreveram, ninguém pode ser punido, mas a condição de Catarina Helena Abessab mudou. De acusada da morte de um capitão americano, virou vítima da ditadura e a família pode ser indenizada pelo Estado.